Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje prosseguiremos com a lista de exercícios. Começamos a resolver na aula passada, no vídeo anterior, tudo de maneira comentada, detalhada, passo a passo, com muita calma. E hoje finalizaremos a lista. Portanto, caso você não tenha assistido o vídeo passado, é interessante que assista primeiro. Vamos prosseguir aqui. Exercício número 12. Sobre as relações de pertinência, responda. O que são as relações de pertinência mesmo? É para sabermos se determinado número pertence ou não pertence a determinado conjunto. Como que é aquele sinal mesmo que tem de pertencimento? Bom, se um número pertence a um conjunto, a gente vai colocar esse sinal aqui. É um ezinho. E se ele não pertence, a gente vai colocar o ezinho com um risco, um ezinho cortado. Agora vamos aí ao exercício e para que fique tudo bem claro. O número 2, aqui a gente vai circular os conjuntos que ele pertence. O número 2 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, com certeza. Pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim. Pertence ao conjunto dos números racionais? Sim. Eu já vou explicar o porquê. Pertence ao conjunto dos números irracionais? Não. Pertence ao conjunto dos números reais? Sim. Agora, por quê? Eu só dei a resposta, não expliquei o porquê. É muito simples. O conjunto dos números naturais, primeiro de tudo, por que o 2 está dentro dele? Porque o 2 é positivo e inteiro. Tendo essas duas características, o número é considerado como natural. E o 0 também é um número natural, sendo uma exceção do conjunto. Agora, o conjunto Z, dos números inteiros. Por que o 2 está no conjunto Z? Pois o conjunto Z é composto por todos os positivos, todos os negativos inteiros e o 0 também. Portanto, o 2 também está no conjunto dos números inteiros. Agora, o conjunto dos números racionais. Os racionais eles englobam tanto os naturais como os inteiros, a diferença é que eles trazem também a parte de fração, de razão, um número sendo dividido por outro. Portanto, já que ele engloba os naturais e os inteiros, o 2 também faz parte dos números racionais. Só que os irracionais não, porque os irracionais são números infinitos em forma de vírgula, que não tem nenhuma lógica, portanto o 2 não está dentro desse tipo de conceito. Agora o último, conjunto dos números reais, todos os números que a gente estudou aqui, todos, estão envolvidos dentro do conjunto dos números reais, pois estes são os mais complexos que existem. Perfeito? Agora vamos aí para o próximo. Menos 20 pertence ao conjunto dos números naturais? Não, porque ele é negativo. O conjunto dos números naturais, como lembramos, é só recheado ali com números positivos inteiros, inclusive o 0. Agora o menos 20 faz parte dos inteiros também? Sim, dos inteiros sim, dos naturais não. Porque os inteiros englobam os números negativos também, os naturais não. Faz parte dos números racionais? Sim, porque os racionais têm tudo que os inteiros têm, e ainda tem a parte das frações. Faz parte do conjunto dos números irracionais? Não. Faz parte do conjunto dos números reais? Sim. Todos que virmos aqui farão parte do conjunto dos números reais, com certeza, porque estes abrangem todos os outros, como eu já lembrei. Agora aqui uma fração, 1 sobre 2. Faz parte do conjunto dos números naturais? Não. Dos números inteiros? Não. Dos números racionais? Sim, porque é uma razão, é um número sendo dividido por outro. É uma expressão, é uma forma de você exprimir um número, de você demonstrar ele no formato de uma divisão, um sobre o outro. Então é um número racional. Com certeza ele está dentro do conjunto dos números racionais. Se ele está dentro do conjunto dos números racionais, dica fácil, ele não vai estar dentro do conjunto dos números irracionais, porque esses conjuntos, como a gente viu, são universos diferentes. Tudo que é racional não é irracional. Logo, qualquer número racional não vai ser racional e vice-versa. Qualquer número racional também não vai ser número racional. Perfeito? E pertence também ao conjunto dos números reais. Agora 0,7. O que é o 0,7? É uma representação decimal de uma razão. Então você pega uma fração como essa aqui, por exemplo, e transforma num número com vírgula. Ou seja, é a mesma coisa do que um número racional, só que escrito na maneira decimal. Perfeito? Faz parte do conjunto dos números naturais? Não, porque
porque ele tem vírgula. E o conjunto dos números naturais é só número inteiro. Não pode ter número com vírgula, não pode ter número em forma de fração. Portanto, não faz parte do conjunto dos números naturais, ele não pertence. Agora, o conjunto dos números inteiros. Também não, porque o conjunto dos números inteiros, como o nome já diz, só tem números inteiros. Os positivos, negativos e o zero, mas não tem número com vírgula ou fração. Conjunto dos números racionais pertence? Sim, porque é um número decimal que expressa uma fração. O número decimal é a forma de você escrever diferentemente uma fração. É a mesma forma de você escrever uma fração, porém com vírgula, perfeito? Se ele é racional, ele não pode ser racional. E ele faz parte sim do conjunto dos números reais. Ele pertence ao conjunto dos números reais. Agora o próximo é 1,5555 e aí vai infinitamente. Isso a gente já sabe que é uma dízima periódica. Dízima não pode fazer parte do conjunto dos números naturais, nem dos inteiros. Faz parte do conjunto dos números racionais. Obviamente não faz parte dos irracionais. E está dentro aí do conjunto dos números reais. Agora o próximo número aqui embaixo. Também é um número com vírgula infinito, porém ele não tem periodicidade, ele não tem uma lógica, não tem uma sequência, é um número completamente aleatório. Logo, ele é um número irracional. Se ele é irracional, ele não pode ser racional. E também não pode ser nem inteiro nem natural, porque ele tem vírgula infinito e não tem periodicidade. Então ele também está dentro do conjunto dos números reais. Próximo, número 5. É um número natural, com certeza. É também um número inteiro. É também um número racional. E é também um número real. Ele está incluso em todos esses conjuntos, menos no conjunto dos números irracionais. Porque para ser dos irracionais ele teria que ter vírgula, ser infinito, não ter periodicidade. Portanto, não faz parte dos irracionais. Agora, menos 0,8. Faz parte dos naturais? Não, porque ele é negativo e também porque ele é um número decimal. Faz parte dos inteiros? Não, porque ele é um número decimal. Faz parte dos racionais? Sim, porque um número decimal, como a gente sabe, é uma maneira de escrever uma fração. E tudo que é fração é racional. Se ele é racional, não pode ser irracional e está dentro do conjunto dos números reais também. Agora o 33 é um número natural, é um número inteiro, é um número racional e é um número real também. Menos 1000 é um número natural? Não, porque ele é negativo. É um número inteiro? Sim. Faz parte aí do conjunto dos números racionais? Sim, também. E dos reais também. Agora o último aqui do nosso exercício é o 44. É um número natural, porque ele é positivo inteiro. É um número inteiro também, porque ele é positivo inteiro. Ou se fosse negativo também faria parte. O que importa é ele ser inteiro mesmo, não ter vírgula, não estar na forma de fração. Agora, ele é um número também que faz parte do conjunto dos racionais? Sim. E também dos reais. Perfeito. Alguma dúvida? Tá tudo fácil, tranquilo? Qualquer dúvida vocês já sabem, é só deixar nos comentários. Vamos para o próximo. Exercício 13. Sobre as relações de inclusão, responda. Aqui é só para a gente dizer qual que está contido no outro. Qual que contém o outro. Vamos ver se vocês lembram aí os sinais. É um Czinho. Simplesmente um Czinho. Pode ser virado para cá ou virado para cá. O lado que ele estiver virado vai indicar o conjunto mais abrangente, o conjunto que engloba o outro, perfeito? Vamos ver aqui no exercício para ficar mais claro. Conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Qual que é o maior? Qual que engloba o outro? Qual que contém o outro? O conjunto dos números inteiros contém o dos naturais, perfeito? Então, a barriguinha do C aqui tem que estar voltada para o Z. O C do contém tem que estar voltado para o Z. Isso quer dizer que os naturais estão contidos dentro dos números inteiros. O conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Essa partezinha aqui sempre vai estar voltada para o conjunto maior, para o conjunto mais abrangente. Agora, conjunto dos números reais e racionais. O dos números reais é mais abrangente, então vai estar voltado para ele o C. Agora, irracionais e racionais. Isso é uma pegadinha, porque, na verdade, como a gente já viu, nem irracional e nem racional pode ser considerado um maior que o outro. Eles são apenas diferentes, eles são disjuntos, são universos
completamente aí distintos. Não dá pra gente comparar, dizer que um é maior do que o outro, são apenas diferentes mesmo. Então, nesse caso, a gente pode dizer que são diferentes. Você faz um sinal de igual e risca, passa um risco no meio. Agora, naturais em relação aos inteiros, como a gente já viu, na verdade estão contidos nos inteiros. Os racionais em relação aos inteiros, qual que é o mais abrangente? Os racionais, porque além deles terem tudo que os inteiros têm, eles têm também a parte da fração. Portanto, é voltado para ele o C. O conjunto dos números reais e o conjunto dos números naturais. Obviamente, os reais englobam todos os outros, então o C vai ser voltado para ele. Fazendo uma leitura técnica seria: naturais estão contidos dentro dos números inteiros. Os reais contêm o conjunto dos números racionais. Os irracionais são diferentes dos racionais. Os racionais são diferentes dos irracionais. Os naturais, novamente, repetindo ali de cima, estão contidos dentro dos conjuntos dos números inteiros. Os racionais contêm o conjunto dos números inteiros e os reais contêm o conjunto dos números naturais. Portanto, sempre quando tiver assim, quer dizer que está contido. E se tiver assim, quer dizer que contém. Perfeito? Vamos aí para o próximo exercício. Número 14. Faça um desenho com a estrutura dos conjuntos numéricos, bem como suas relações. Bom, vamos ver. Um desenho, só um esboço aqui, só para deixar claro como que funciona. Então a gente tem aqui o conjunto dos números naturais, que é o mais simples de todos, né? Aí acima dele temos o conjunto dos números inteiros, que é o Z. Acima deles temos o conjunto dos números racionais, que engloba também, além de tudo que os outros têm, a parte de fração, a parte de razão. E acima dele, o maior de todos aí, o conjunto dos números reais. Perfeito? Essa é a estrutura, a hierarquia. Mas também tem o conjunto dos números irracionais. Então a gente pode traçar aqui do lado, por exemplo, aqui o conjunto dos números irracionais que estão dentro, estão contidos aí no conjunto dos números reais. Portanto, são dois caminhos. Os irracionais estão dentro dos reais e todos os outros aqui estão dentro dos reais. Desde o mais simples, que é o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. Dá para escrever também, assim como no exercício anterior, de outra forma. Pode escrever assim: conjunto dos naturais está contido dentro dos inteiros, que está contido dentro dos racionais, que está contido dentro dos reais. E também lembrando da outra relação ali do outro caminho, os irracionais estão contidos dentro dos reais. Perfeito? Foi simples, é só para demonstrar mesmo a relação entre um e outro, né? Bem simples. Agora exercício número 15. Dado que A é igual a x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que 1 é menor do que x, que é menor do que 4, e B é o x pertence aos naturais, tal que 2 é menor do que x, que é menor do que 20, então calcule a intersecção de A com B. Toda vez que a gente vira esse U de ponta cabeça, é a intersecção, é o que se repete nos conjuntos. Então ele quer saber, desses dois conjuntos aqui, o que se repete neles, o que eles têm em comum. E aqui já tem as alternativas com as respostas, a gente vai ter que achar a alternativa correta. Antes disso, a melhor coisa que você pode fazer é abrir esse conjunto aqui, expressando todos os números que estão dentro realmente. Vamos aqui fazer isso. Conjunto A tudo que tem entre 1 e 4 vai estar aqui dentro, só que o 1 e o 4 não estarão dentro. Se eles estivessem dentro, teria que ter o sinal de igual aqui embaixo. Mas não é o caso, não tem esse sinal. Portanto, é tudo que tem entre 1 e 4 sem contar 1 e o 4. O que tem entre 1 e 4? Tem o 2, né? E o 3. Apenas isso, só o 2 e o 3. Então, o conjunto A é 2 e 3, só isso. Agora o conjunto B, ele parece ser bem maior já. Conjunto B, ele tem desde o 2 até o 20. Como também não tem o sinal de igual aqui embaixo, ele não é menor ou igual, o 2 e o 20 não estarão inclusos nesse conjunto. É tudo que tem entre os dois. Vamos aqui
escrever. O que tem entre o 2 e o 20? Bom, tem o 3, tem o 4, tem o 5, tem o 6, tem o 7, tem o 8, tem o 9, tem o 10, tem também o 11, 12, conjunto longo, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Aí a gente fecha aqui. Eu gosto de deixar tudo bem claro assim para não ter dúvida. O que ele quer? Ele quer a intersecção de A com B. Ele quer saber o que o conjunto A e o conjunto B têm em comum. Bom, vamos ver aqui. O número 2 do conjunto A, ele tem também no conjunto B? Não. Então, isso não é uma intersecção. O 2 não se repete. O 2 não faz parte do conjunto intersecção. E o 3, ele se repete? Sim. O 3 tem no conjunto A e no conjunto B. O 3 é a nossa intersecção, é o número em comum. É o número que está nos dois conjuntos. Então, a intersecção de A com B é igual a 3. Perfeito? Vamos ver qual alternativa que é a correta. A alternativa A diz que o conjunto é vazio. Para o conjunto ser vazio, a gente não poderia ter nenhum número em comum. Aí sim seria conjunto vazio, mas não é o caso. Alternativa B, 2. Não é o 2 que está se repetindo. O 2 não se repete. Alternativa C, número 3, é essa. Essa é a alternativa correta. A alternativa correta é a C, porque é o número 3 que se repete nos dois conjuntos. Ainda tem aqui a alternativa D, dizendo que é o 2 e o 3, mas não é o caso, porque o 2 não se repete. E a alternativa E, dizendo que são os números 3 e 4 que se repetem também, não é o caso, porque o 4 não se repete nos dois. Tranquilo, pessoal? Vamos aí para o próximo. Exercício aí já de vestibular, exercício de uma grande faculdade, de uma grande universidade, dizendo o seguinte: se o conjunto A, aí representado por esse intervalo, de menos 2 até o 3, e o conjunto B, desde 0 até o 5, ele quer saber os números inteiros que estão em B menos A. O que é B menos A? É a diferença entre um conjunto e outro. É tudo que tem no B e que não tem no A. Perfeito? Então teremos que novamente aí expressar esses números abrindo o conjunto. O conjunto A aqui, primeiro. O conjunto A está dizendo que vai desde o menos 2 até o 3. Só que o menos 2, como o colchete está aberto, ele não entra nesse conjunto. É tudo que vem depois do menos 2. E o 3, como o colchete está fechado, ele entra no conjunto. Portanto, vai ficar assim. Como o menos 2 não entra, qual que é o próximo depois do menos 2? Menos 1. Depois é o 0. Depois é o 1. Depois é o 2 e depois é o 3, porque o 3 entra no conjunto. Colchetinho fechado, o número está dentro. Esse é o conjunto A. É bom a gente sempre abrir o conjunto para visualizar de uma maneira mais simples e mais clara. Agora o conjunto B. O conjunto B vai do 0 até o 5 e as duas extremidades, os dois extremos, tanto o 0 como o 5, também estão aí inclusos. Portanto, vai ficar da seguinte forma: 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Temos aí os dois conjuntos representados. O que ele quer? Ele quer saber B menos A, tudo que tem no B que não tem no A. Aí é só a gente analisar aqui, é muito simples. O que tem no conjunto B, desses números, que não tem no conjunto A, que são esses números? Vamos ver um por um. O 0, ele tem no B e não tem no A? Não, o 0 ele tem no B e também tem no A. Então não faz parte da nossa resposta. O número 1, ele tem no B, mas também tem no A. Então também não faz parte da nossa resposta. O número 2, ele tem no B, mas também tem no A. Então também não faz parte da nossa resposta. O número 3 tem no B, mas também tem no A. Então também não faz parte da nossa resposta. Agora o número 4 tem no B e não tem no A. Então aí na nossa resposta a gente já sabe que o 4 vai entrar. Porque o 4 tem no B, mas não tem no A. É a diferença entre B e A. B menos A, tudo que tem no B que não tem no A. E o número 4 tem no B e não tem no A. Portanto, ele faz parte da nossa resposta, do nosso conjunto aqui de resposta. Vamos ver se tem mais. O 5 aqui, ele está no B e também não está no A.
Então, ele também entra na nossa resposta. 4 e 5 são os números que tem no B, que não tem no A. Portanto, B menos A é igual a 4 e 5. São os números que não se repetem no A. São os números que tem apenas no B. É a diferença. Logo, a gente vê aqui qual a alternativa correta. É a C, que diz que apenas o 4 e o 5 tem no B que não tem no A. Perfeito? Agora, exercício 17. Dados os conjuntos A e B, represente as operações abaixo. Então, o conjunto A a gente tem aí o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E o B, o menos 1, o 0, o 2 e o 3. Ele quer que a gente faça primeiramente a união. O que é a união? É só você pegar tudo que tem nos dois conjuntos e colocar num conjunto só. Você vai juntar tudo, tudo. Você não vai excluir nada. Vai pegar tudo que tem nos dois conjuntos e unir. Como o nome já diz, é união. Você vai juntar tudo. Vamos aqui. A união de A com B é igual a... Vamos pegar tudo que tem nos dois, simples assim. Do menor para o maior, ordem crescente. Qual que é o menor número dos dois conjuntos? É sempre o negativo. Então, menos 1 aqui no caso. Vai começar pelo menos 1, depois vai vir o 0, depois o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Perfeito? Aí já temos tudo que tem nos dois conjuntos. Como o 2 e o 3 aqui já tem também aqui, a gente não precisa escrever ele duas vezes. Não precisa escrever o 2 aqui e o 2 aqui. Tudo que se repete nos dois a gente escreve uma única vez. Perfeito? Agora, a intersecção com B. Tudo que tem nos dois, tudo que se repete nos dois. Isso que a gente está querendo agora. O que se repete nos dois aqui? O 2 se repete? Sim. Então, o 2 a gente já sabe aí que vai se repetir. O 3 se repete? Sim. Tem mais algum que se repete? Não, porque o 4, o 5 e o 6 estão apenas nesse. O menos 1 e o 0 estão apenas nesse. Logo, apenas o 2 e o 3 são os números aí que se repetem. A gente fecha o conjunto. Agora, ele quer saber A menos B, tudo que tem no A que não tem no B. O que tem no A que não tem no B? O 4, o 5 e o 6. Fácil, né? 4, 5 e 6. Agora, B menos A, tudo que tem no B que não tem no A. É o menos 1 e o 0. Perfeito? Tranquilo? Agora, exercício aí 18. Sendo o conjunto A e B, represente os intervalos de A e B e faça a união dos dois conjuntos. Então ele está pedindo duas coisas. Primeiramente, a gente tem que fazer aí o intervalo, né, aquela representação nos colchetes. E após isso, ele quer também que a gente faça a união, a operação de unir, como a gente fez agora há pouco no exercício anterior. Bom, primeiro de tudo, o conjunto A é um número que está dentro dos inteiros, tal que ele está entre o menos 5 e o menos 2. E essas extremidades não estão inclusas. Conjunto B também pertence aos números inteiros, está entre o menos 3 e o 0. As extremidades também não estão inclusas. Vamos aqui, primeiro de tudo, fazer a primeira coisa que ele nos pede, representar os intervalos. Vamos lá. Intervalo de A, primeiro de tudo. Menos 5, intervalo de A. Menos 5 e menos 2, perfeito? As extremidades estão inclusas? Não, porque se estivessem inclusas, precisaria ter o sinal de igual aqui embaixo. Precisaria ser menor ou igual. Como não é o caso, não estão inclusas. Se as extremidades não estão inclusas, o colchete é aberto, querendo dizer que essas extremidades não fazem parte do nosso intervalo. Está representado na forma de intervalo. Agora também ele quer o conjunto B. O conjunto B é do menos 3 até o 0. Menos 3 e 0. As extremidades também não estão inclusas, então colchete aberto. Agora que a gente tem tudo aqui de maneira simples e já está respondida a primeira parte da pergunta, que é sobre representar em forma de intervalos, ele quer saber a união. Qual que vai ser a união? A união é você pegar tudo que tem em um conjunto, tudo que tem no outro e
reunir tudo, juntar, colocar tudo junto. Bom, é só a gente ver aqui o menor de todos e o maior de todos. A união de A com B é igual a... O menos 5 é o menor, concordam? Porque ele é um número negativo aí, todo número negativo é menor do que o positivo, e em relação aos outros negativos, que são o menos 2 e o menos 3, ele é menor do que eles. Ele é o número negativo ali do extremo, não vai ter nenhum número menor do que ele. Perfeito? Então ele vai ser o primeiro do nosso intervalo aqui de união. Agora qual que vai ser o maior número do nosso intervalo? O zero, né? Porque qualquer número negativo aí vai vir antes do zero. E colchete aberto, porque nenhum dos extremos está incluso. Perfeito? E era apenas isso. Só fazer a união. Você pegar tudo que tem um, tudo que tem no outro e juntar. Aqui no caso na forma de intervalo, mas é o mesmo conceito. Se a gente quisesse abrir, por exemplo, na forma de conjunto, igual no exercício anterior, ficaria da seguinte forma. A união com B, abre as chaves, né? Menos 5 até o zero. O menos 5 não está dentro porque o colchete está aberto, então vamos começar do menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O zero está com o colchete aberto, então ele não está incluso. Vai ficar só até o menos 1 mesmo. Seria essa a forma. Mas como o exercício ele quer na forma de intervalo, fica dessa maneira. Agora exercício número 19, de uma grande universidade também, de uma grande faculdade. Sejam os intervalos A e B, e o C também, nesse caso, ele quer que a gente faça uma operação mais complexa. C, união com essa operação. Então a gente vai ter que fazer essa operação primeiro, A intersecção com B, e depois o resultado que der aqui, a gente vai fazer uma união com C. Então vamos, primeiro de tudo, abrir os conjuntos referentes aos intervalos. Intervalo A. Vamos abrir na forma de conjunto. É o menos infinito, é o infinito negativo. É tudo que virá antes aqui. E 1. Perfeito? Esse é o primeiro conjunto. Agora o segundo. 0 e 2. O 0, no caso, não está incluso, portanto vai ser 1 e 2. O 2 está incluso porque o colchete está fechado para ele. Agora o conjunto C. Menos 1 e 1. Os dois estão inclusos porque o colchete está fechado para os dois. Então vai ser menos 1, 0 e 1. Tranquilo? Então, olha, primeiro de tudo ele quer que a gente faça uma intersecção do A com B. O A com B. O que se repete nos dois conjuntos? O que a gente tem em comum nos dois conjuntos? O conjunto A vai desde o infinito negativo até o 1. E o conjunto B vai do 1 até o 2. Simples assim. Então, o que se repete nesses dois? Muito claro, né? O número 1. O número 1 é o que se repete nos dois. Então, a intersecção de A com B é igual a 1. Simples assim. Tranquilo? E agora, esse resultado aqui, essa intersecção de A com B, a gente vai ter que unir esse resultado aqui, essa intersecção, com o conjunto C. União com o conjunto C. Portanto, a gente vai pegar esse 1 aqui e unir com esse conjunto. O que vai ser o fruto dessa união? Se a gente tem aqui o 1, aqui a gente tem o menos 1, 0 e 1, a gente não precisa repetir 1. O 1 já está nos dois, né? Então, aqui a união entre o C e a intersecção de A com B vai ser simplesmente o mesmo conjunto que o C. Menos 1, 0 e 1. Só isso. A gente não precisa escrever menos 1, 0, 1, 1 outra vez. Não precisa repetir. O 1 é escrito apenas uma vez. Quando a gente faz a união, não precisa repetir um número que está nos dois conjuntos. A gente escreve ele uma única vez. Tranquilo? Só que a gente precisa transformar isso para uma forma de intervalo, porque a resposta, as alternativas aqui estão só na forma de intervalos, não é mesmo? Então, o que podemos fazer? Menos 1, 0 e 1.
Vamos representar na forma de intervalo. Vai desde o menos 1 até o mais 1. Vai desde o menos 1 até 1. Colchete fechado para os dois, por quê? Porque os dois estão inclusos, as duas extremidades estão inclusas. Colchete fechado para os dois. Então, qual que é a alternativa correta? Qual que é a alternativa que tem essa resposta aqui? Alternativa B. Menos 1 e 1. Colchete fechado para os dois. Agora a nossa última questão, também de uma outra universidade muito boa. Sejam os conjuntos A e B, então a intersecção de A com B é... Vamos aí representar, abrir todos esses números do conjunto, né? Vamos ler aqui tecnicamente como que é. X pertence aos reais, tal que... Aqui teve um pequeno erro de digitação, na verdade. Isso daqui vem antes, desculpe pelo erro. X pertence aos reais, tal que o número 1 é menor do que o x, que é menor do que o 5. Perfeito? Então aqui o número 1 é menor do que o x, que é menor do que o 5. O nosso conjunto está entre 1 e 5. Agora o conjunto B. X pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual que o 2 e é menor ou igual que o 6. Então ele está entre o 2 e o 6, mas o 2 e o 6 estão inclusos também no nosso conjunto, porque tem o sinal de igual aqui embaixo. Vamos aqui abrir os conjuntos para ficar mais simples. Conjunto A está entre 1 e 5, né? O 1 e o 5 não estão inclusos, portanto, vai começar do 2, 3 e 4. Esse é o conjunto A. E agora o conjunto B aqui do lado, vamos fazer. Ele vai do 2 até o 6, o 2 e o 6 estão inclusos, portanto, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele quer saber o que se repete nos dois, a intersecção. O que se repete nos dois? Vamos ver aqui um por um. O 2 está no conjunto A, também está no conjunto B. Então, o 2 a gente sabe que se repete. O 3 também está nos dois. O 3 também se repete, também faz parte do nosso conjunto de intersecção. Agora o 4 também se repete. Agora o 5 e o 6 são exclusivos do B, então não se repetem, tem apenas no B. Essa é a nossa resposta. 2, 3 e 4 se repetem, então a intersecção de A com B é igual a, abre chaves, 2, 3 e 4, fecha chaves. Essa é a nossa intersecção. Vamos ver aí qual que é a alternativa que indica essa resposta. Alternativa A, está logo na cara. 2, 3 e 4. Essa é a nossa intersecção. Portanto, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Espero que eu tenha ajudado com a prática, o exercício, porque isso é a parte mais importante da matemática. A partir do momento que você aprende um conceito novo, que você está internalizando uma definição nova, é vital que você pratique. É vital mesmo que você exercite, treine, sempre busque aí fixar o conhecimento. Na matemática tudo é prática. Desde já agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima. Um grande abraço.